Seja bem-vindo e bem-vinda à última aula, a 7ª aula desse nosso curso de Introdução a Machine Learning através da plataforma do Kaggle. Nessa última aula, o instrutor sugere pra gente, e eu também sugiro que você faça isso, continuar trabalhando as suas habilidades de Machine Learning em competições de Machine Learning. Isso não significa que você vai entrar em competições super difíceis que tem prêmios de $1 milhão e tentar ganhar. Não é isso. É só um ambiente onde você tem dados preparados para que você possa exercitar a tua habilidade de Machine Learning. Eu recomendo que você entre em competições não só para exercitar essa parte de código, de sempre poder testar novas técnicas e aprender, meio que desenvolver a habilidade de escrever o código sem precisar olhar tanto na documentação, mas também para você aprender como as pessoas preparam os dados. Uma crítica muito comum ao Kaggle é que os dados já vêm prontos. Isso nem sempre é verdade, mas deixando de lado essa crítica, digamos que os dados venham prontinhos, exatamente certos para você colocar no modelo de Machine Learning. Ainda é válido você participar porque você vai aprender como alguém montou esses dados. Então aqui você está vendo um caso de previsão de preços de casas. Se alguém chegar para você agora e pedir para você montar um modelo de Machine Learning para prever casas em dados dessa pessoa, vamos dizer que uma empresa aí, uma imobiliária chegue para você e peça isso, você já vai saber como montar esses dados. Isso é muito importante. Eu aprendo muito sobre como pegar dados brutos e montar um dataset baseado no que eu vejo no Kaggle, porque você vê os dados prontos e fala, poxa, então eles pegaram a tabela X, Y, Z, juntaram e montaram esses dados. Foi assim que eles chegaram a esse dataset. Por isso que é muito importante você participar de competições, porque elas vão te ajudar bastante a entender toda essa parte do Machine Learning, principalmente da modelagem, mas também como pensar sobre os problemas, como outras pessoas resolveram o problema que você vai provavelmente ter que resolver. Então vamos lá, essa aqui vai ser uma aula até que bem curtinha, porque ele vai ensinar a gente a fazer uma submission, ele vai ensinar a gente a mandar uma solução para uma competição do Kaggle. Sempre que você participar de uma competição, existem vários tipos, mas eu recomendo que você comece pelas de iniciante e você vai ter que mandar um arquivo CSV com as tuas previsões para essa competição, para você ver qual é o teu score na leaderboard, que é como se fosse um dado de validação que eles não te dão acesso, eles não deixam você baixar. E se você entrar numa competição, você vai entender melhor como é que isso funciona. E nesse notebook, nessa aula, eles vão ensinar a gente a fazer essa submission, a criar esse CSV baseado no que a gente trabalhou para esses dados de Iowa e mandar para essa competição para a gente ver a nossa pontuação. Vamos lá. Essa primeira célula é aquela célula que carrega tudo que a gente precisa. Essa segunda célula está importando tudo que a gente fez no curso. Então, tanto o carregamento dos dados, aquela lista de features, o train test split, a random forest que a gente criou, ele já está dando pronto para a gente aqui para não ficar tão repetitivo. Vamos rodar essa célula e temos aqui a nossa validação 21857. A gente pode melhorar um pouquinho esse modelo, já que a gente está aqui fazendo a aula. Geralmente uma random forest começa com, acho que 100 árvores. Deixa eu ver aqui. Esse N-Estimators é o número de árvores. Então, quantas decision trees a gente vai criar dentro da random forest para depois fazer a média e fazer a nossa previsão. Então ele começa com 100. Vamos tentar mudar para 200 para ver se a gente melhora um pouquinho esse erro. Então o erro tem que ser menor do que 21.857. E não melhorou. Geralmente melhora, mas dessa vez não melhorou, então beleza, vamos deixar com 100 mesmo. E teriam, logicamente, outros parâmetros que a gente poderia modificar nessa random forest, mas vamos deixar desse jeito por agora. E claro, a gente poderia tentar 50 estimators e tudo mais. O que ele pede pra gente é, treine o seu modelo em todos os dados. Então aqui em cima nós estamos treinando com train X e val X, train X, train Y e avaliando no val X, para que a gente possa ter uma ideia de qual vai ser o erro desse nosso modelo em dados novos. E aí lembra que a gente retreina nos dados completos em algum momento nesse curso? É o que ele pede pra gente fazer aqui. Então vamos lá. A gente precisa criar o nosso Random Forest Regressor com Random State igual a 1. Eu não vou colocar o N-Estimators aqui porque por padrão ele já é 100. E aí a gente precisa fazer o fit. Só que agora nos dados X e Y, que são os dados completos. Por quê? Os dados onde esse modelo vão ser avaliados não estão nesses data frames, no X e no Y. Eles estão lá no Kaggle, eles estão lá numa base que a gente não tem acesso. É um dado de validação ou um dado de teste, dependendo de como você queira chamar, bem guardado num cofre, Vamos lá, então a gente tem agora um modelo, o RF Model on Full Data, é um modelo da Random Forest treinado nos dados completos, e agora a gente precisa prever para esses dados novos. E esses dados novos estão em outro CSV, eles estão nesse teste.csv. A gente precisa ler esses dados, então vamos lá com a nossa função read CSV, e como eu te falei,
tente fazer esse exercício antes de assistir essa aula, para que você possa depois conferir, ou se você teve alguma dificuldade, você vê aqui como é que eu resolvi. Test data, e aí create test X, que vem dos dados de teste, mas inclui apenas as colunas usadas para a previsão. Lembra que a gente precisa ter as mesmas colunas, na mesma ordem, em todos os dados que a gente for prever com o modelo treinado. Então vamos pegar aqui test data e vamos passar aqui dentro dos colchetes a nossa lista de features que está na lista features. E aí depois a gente usa o rf mode on full data.predict, só que agora sobre o teste X, para que a gente possa ter as previsões. E vamos rodar isso aqui. Ele vai criar os testes prédios. Eu só vou fazer um negócio aqui antes. Como a gente está aprendendo, eu vou te mostrar algumas coisas que a gente fez. Então o test data, só para você ver como é que ele é, ele tem as mesmas features dos dados originais, só que ele não vai ter a feature, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, ele não vai ter a sale price, ele não vai ter o Y nesse caso, que é igual o que você vai encontrar quando você estiver usando um modelo de machine learning na vida real. Na vida real, para dados novos, claramente você não precisaria prever se você já tivesse o preço, né, da casa. E assim é em qualquer caso, você não precisaria prever, por exemplo, se uma pessoa tem um diagnóstico médico favorável ou desfavorável, se você já soubesse isso antes, né, de passar para um modelo de machine learning. Aí depois o que a gente faz? A gente cria o teste X, onde a gente vai selecionar apenas algumas colunas. Então aqui as colunas que a gente selecionou. E depois o teste Preds vai ser uma lista de previsões, olha aí. 122 mil, papapá, e assim vai. A lista de preços que a gente previu, um preço para cada linha dos dados originais, dos dados de teste aqui do teste X. Diferença entre dados de teste e de validação é importante eu te falar só antes da gente continuar, por quê? Geralmente a validação são os dados onde você vai repetidamente, né, acabar avaliando esse modelo, mesmo eles não sendo usados para treinar, você vai acabar avaliando, por exemplo, mudando hiperparâmetros do teu modelo, testando diferentes modelos e sempre avaliando nesses dados de validação. E isso acaba tornando eles um pouquinho menos confiáveis, porque como você está repetindo processos usando esses dados, existe uma chance de você acabar achando modelos que são muito bons nesses dados, mas que não seriam tão bons em dados fora tanto do treino quanto da validação, dados completamente novos. Na prática, esse problema não é tão grande. Geralmente, o modelo que vai bem na validação acaba indo bem também em dados novos. É bem difícil, não sei que você faça muita besteira, é difícil você overfitar os dados de validação, como a gente diz, né? Tecnicamente não existiria overfitting nos dados de validação, mas na prática a gente fala que a gente overfita se a gente testa muitos modelos e acaba não generalizando. Então, por que existe essa terminologia de dados de teste? Porque geralmente o teste seria um conjunto de dados similar, né, vamos dizer, estatisticamente da mesma distribuição dos dados que você usou para treinar o teu modelo, para validar o teu modelo, ou de distribuição similar pelo menos, enfim, gerado pelo mesmo processo que gerou os dados que você usou para treinar e validar o teu modelo, só que esses dados seriam usados apenas uma vez. Você manteria eles num cofre e só mesmo quando você tivesse terminado todo o desenvolvimento do modelo, testado diferentes modelos, ajustado parâmetros, terminado seu processo de pesquisa, igual a gente terminou aqui, aí você testaria eles nos dados de teste. Eu tenho minhas reservas quanto a isso. Para mim o teste deve ser feito com dados de produção, né? Porque existem erros que a gente pode cometer na hora de criar esses dados de teste mesmo guardando eles num cofre, mas basicamente, se você tiver dúvida, qual a diferença entre validação e teste? Eles parecem a mesma coisa, é que o teste em tese seria um conjunto de dados usado apenas uma vez para saber a estimativa de erro depois que você já fez todo o processo de treino e validação. Então vamos rodar aqui step 1.check para ver se a nossa solução está correta, e está correta. E ele vai falar como é que você transforma isso então num arquivo CSV para você fazer uma submission. Nesse caso, a gente está transformando um CSV para fazer submission, mas para mandar para o Kaggle, mas isso aqui é muito comum na prática. O que você vai fazer com as previsões do teu modelo? Em alguns casos, você vai armazenar isso num banco de dados SQL, por exemplo, para que outras pessoas possam ter acesso às suas previsões, ou então você vai exibir isso numa dashboard, ou então pode ser que você faça um CSV, pode ser que você precise colocar numa planilha. Então, de alguma maneira, você precisa transformar essas tuas previsões em um arquivo ou adicionar um banco de dados, e isso a gente vai ver, né? Eu pretendo fazer também os cursos aqui de SQL, de banco de dados, mas basicamente entenda que na prática você também tem que fazer isso. Você pega as suas previsões, você coloca em alguma
em algum armazenamento para que elas possam ser usadas pelo consumidor dessas previsões, né? Pela pessoa de negócio, de produto, seja lá o que for. Pelo cara que vai fazer a dashboard ou por você mesmo. Como é que a gente faz aqui? A gente vai criar um data frame e você pode criar um data frame do zero usando a função pd.dataframe. E se você passar um dicionário para essa função, cada chave do dicionário vai ser o nome de uma coluna e o valor vai ser o que vai estar nessa coluna. Então aqui ele está passando do próprio test data, né? Do próprio data frame de teste. Se a gente pegar aqui o test data, a gente tem essa coluna ID. Então ele vai passar essa coluna ID, quando a gente pega aqui com a notação do ponto, é uma série do pandas. Então ele vai criar uma coluna ID nesse novo data frame. E aí, para a coluna Sale Price, ele vai passar o test predis, que é aquela array do NumPy, lembra? Uma lista um pouco mais sofisticada para ser a segunda coluna. Então nós vamos ter duas colunas, uma que vai ser a do ID e outra que vai ser a do Sale Price. E aqui você pode passar também um valor único, tá? Se eu passar, por exemplo, 1 aqui, ele vai criar uma coluna onde todos os valores dela vão ser igual a 1. Mas isso fica para as aulas de pandas. E depois disso, tendo o nosso data frame, deixa eu criar esse data frame aqui só para você ver como é que ele funciona. Então, se a gente olhar esse output, a gente tem um data frame com uma coluna de ID e uma de sale price, nada de novidade. E aí ele vai usar essa função .toCSV. Olhe novamente, é uma função que não retorna valor, então ela pode ser rodada, né? Não tá aqui CSV igual nada, tá? É igual aquela ideia do fit. E aqui dentro dessa função você coloca o nome do arquivo. Se você colocar só o nome, ele vai criar um arquivo na mesma pasta onde você esteja rodando esse notebook, né? O teu script. Se não, você pode colocar um caminho todo para o arquivo. E aqui ele coloca index igual false. Aí você fala, Mário, mas aí ele vai ficar sem o ID? Não. Index que ele diz é essa coluna que está em negrito aqui, que é o índice do data frame do pandas, né? Aquele que a gente pode acessar, por exemplo, com o atributo .index. E ele está demorando um pouco aqui para rodar. Eu precisei rodar novamente aqui o notebook, porque por alguma razão ele travou, mas basicamente você vê que o índice é de 0 a 1459, é basicamente uma lista de números no nosso caso, então a gente realmente não precisa. Geralmente o formato da submission vai estar na página da competição. Se a gente olhar aqui na página do Iowa House Prices, né, da competição do Kaggle Learn, você vem em Evaluation. Isso aqui é para todas as competições. Ele vai te falar um pouco da métrica e tudo mais, do objetivo, da previsão da competição. Ele vai te falar o formato que você deve enviar a tua submission. E aí a primeira coluna ele quer um CSV, a primeira coluna seja ID, a segunda Sale Price. Por isso que a gente tem que tirar o índice. Então vamos criar aqui com index igual a false, para ele não criar o índice. E aí enviar para a competição. Ele fala, você precisa abrir uma nova janela, clicando nesse link, clicar em Join Competition. Então eu abri aqui a competição e eu já me juntei, né? Já me inscrevi na competição. Senão nesse botão preto vai aparecer Join Competition. Você clica Join Competition, aceita as regras e aí você vai poder fazer a tua submission. E aí ele vai mandar aqui as instruções. Comece clicando em Save Version, né, o botão no top right corner da janela. Então esse Save Version aqui, esse botão preto. Isso vai gerar um pop-up e assegure-se que Save and Run All, que você está selecionando essa opção Save e Run All. Então tá selecionado aqui, né, Save and Run All, Save. E aí você pode colocar, né, você viu que tinha um campo lá para escrever alguma coisa sobre a versão, ele vai salvar. Faz tempo que eu não uso um notebook desse para mandar uma solução para competição, então eu também estou aprendendo. Isso gera uma janela no canto esquerdo aqui inferior da tela. Depois que terminar de rodar, clique no número à direita do botão salvar versão. Então esse númerozinho aqui, que agora está 1. E aí ele vai te mostrar uma lista de versões. Clica na elipse à direita da versão mais recente e selecione abrir no visualizador. Então vamos lá. Go to Viewer, imagino eu. E aí ele abriu o mesmo notebook. Vamos lá para baixo para ver as instruções. E ele fala, clique na tab Output. Clique na aba Output no lado direito da tela. Então aqui embaixo, ó, na sua direita, no menu, aqui embaixo tem o Output. E aí clique no arquivo que você quer enviar. Então submission.csv e clique no botão Submit. Submit Competition, preparando. Submission File. Ele fala para a gente selecionar qual notebook a gente quer. Esse Machine Learning Competitions. A versão dele. O arquivo, né? Porque às vezes você pode gerar vários arquivos num notebook. Por isso que ele fala para selecionar o arquivo. E aí você pode fazer uma descrição da tua submissão para você saber o que você enviou. Eu gosto de anotar num caderno também o que eu enviei, tá? Então às vezes eu dou o nome Sub1 quando eu estou numa competição. E anoto num caderno. Ou então crio um outro notebook quando eu vou fazer Sub 2 e tudo mais, para poder ter um controle, né, do progresso. Submit, você enviou, pode demorar um pouquinho para sua submissão ter uma pontuação, e aí ele fala, View My Submissions, né, clica aqui para ver seus envios, né, os envios da solução, e olha só,
na leaderboard, aqui ele vai te mostrar a tua pontuação. Na leaderboard a gente tem o score 21.217.92 basicamente. E legal, então se a gente olhar na leaderboard, estamos lá em algum lugar. Tem aqui ó, Mário Filho 19.717, mas como eu te falei, só que você não tem que se preocupar nesse momento com posicionamento, é importante aprender, tá? E aí é legal porque você vê que tem pessoas com 12 mil, 11 mil aqui, e tem pessoas que trapaceiam, né? Por isso que elas estão com 0 de erro, mas provavelmente dá para você melhorar bem esse modelo e algumas pessoas inclusive compartilham a solução. Se você clicar nesse linkzinho aqui perto do nome da pessoa, quer dizer que ela compartilhou a solução e você pode ver o notebook que ela criou, né? O script que ela criou para fazer a solução que deu essa pontuação para ela. Se a gente quiser criar uma outra versão, né, fazer alguma melhoria no nosso modelo, tal, e mandar para lá, a gente pode clicar, segundo ele, no botão Edit. Então a gente vem aqui no nosso notebook, Python Notebook e tal, clica em Edit e aí a gente vai poder editar, vai voltar para essa tela que a gente está tão acostumado aqui nessas aulas e poder fazer alguma modificação para enviar para a competição. Para finalizar, vamos ver o que ele diz aqui para a gente continuar o progresso. E ele fala, fazer vários experimentos é uma ótima maneira de aprender nesse ponto, e eu te digo que não é só nesse ponto, mas é por toda a sua carreira de Machine Learning, de Data Science, e a melhor maneira de melhorar seus modelos é adicionar features, é você, logicamente, colocar características das casas que ajudem o modelo a discernir melhor entre casas de um preço mais alto e casas de um preço mais baixo. Então você pode mudar a sua lista de features para conter mais features. Então, por exemplo, algumas features que a gente não usou aqui podem ser interessantes para a gente continuar fazendo esse modelo. Eu agora não estou pensando em nenhuma feature específica que a gente pode usar, mas certamente você pode testar mais features. Ó, essa overall call, apertei aqui errado. Overall call, overall condition é mais ou menos assim, a casa está caindo nos pedaços ou a casa está boa. E você pode adicionar essa feature aqui na lista e ver, roda o modelo, ver se fica com erro menor, se ficou legal. Essa feature está ajudando o modelo a separar melhor as casas, né? A prever melhor qual é o preço de uma casa ou da outra, e assim você vai. Aí ele fala que algumas features vão causar erros porque elas têm valores faltando, tipos de dados não numéricos e tudo mais, e aí ele te dá essa lista de features que não vão causar erros. Então essas aqui você pode simplesmente adicionar o nome na tua lista features e testar para ver qual melhor. Inclusive se você testar, compartilha aqui com a gente o que funcionou, o que não funcionou. É importante, testa que seja uma, tá? Sem preguiça, testa nem que seja uma, vê se funcionou ou não funcionou, só para você pegar o jeitinho de ir tentando melhorar um modelo. E para você entender melhor do que se trata cada uma dessas features, ele dá aqui um link na página da competição. E você faz esse processo para gerar uma outra submissão, né? O processo que eu acabei de te mostrar, e enviar lá para a leaderboard para ver se você melhora a pontuação nesses dados que seriam os dados de teste. E o que ele sugere para a gente é que a gente vá para o curso de Machine Learning intermediário para aprender a lidar com essas features, aprender a usar o XGBoost, que é um modelo super popular e que você vai acabar gostando bastante, porque ele geralmente funciona muito bem em dados tabulares. Tem o curso de Pandas e o curso de Deep Learning. Eu vou escolher um desses para fazer as aulas aqui, talvez já esteja chegando quando tenha vários desses cursos aqui no canal, mas eu quero te agradecer por me acompanhar aqui nessa jornada de aprendizado de introdução ao Machine Learning. Eu também aprendo quando eu estou ensinando, porque eu sou obrigado a pensar em maneiras de te explicar isso de uma forma mais simples, e isso é muito importante. O básico, os fundamentos, é sempre importante você estar revisando para garantir que todo o resto esteja sendo feito de uma forma correta no teu trabalho. Muito obrigado por acompanhar. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, recomende para os seus amigos, para as suas amigas que estão querendo aprender Machine Learning esse tutorial, porque eu acredito que com esse tutorial realmente você já consegue, você não precisa ser cientista de dados, você já consegue fazer Machine Learning para resolver o problema que você tem aí na sua área de trabalho mesmo. Você não precisa ser cientista de dados para usar Machine Learning, assim como você não precisa ser especialista em planilhas para usar Excel. Muito obrigado e até o nosso próximo curso. E eu lembrei agora de uma coisa, você vai ver que tem esse intro to AutoML aqui como a lição bônus. AutoML é uma forma de você automatizar boa parte desse processo de seleção de features, e de seleção de modelos e de ajuste de parâmetros, e ele vai ser importante em algum momento, mas eu acho que para quem está começando, não é tão interessante você usar o AutoML nesse momento para você aprender melhor como funcionam as coisas, né? Em algum momento vai ser interessante, mas eu não vou entrar nessa aula por causa disso. E outra coisa, a hora que você terminar o curso, você atualiza essa página e você pode ter o seu certificado aqui. É só clicar em View Certificate. Congratulations, você completou Intro to Machine Learning. E aí tem toda essa coisa, você pode fazer o download, compartilhar no LinkedIn. Compartilhe, porque pelo menos as pessoas vão ver que você está se esforçando e ajuda você a divulgar aí que você está se tornando uma pessoa que entende de Machine Learning e pode te ajudar na tua carreira.